E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre esta treta onde a Binance vai começar a dedurar você que compra e investe criptomoedas através deles para a Receita Federal. É isso mesmo, a Binance vai te dedurar para a Receita Federal. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo, seus capitalistas. Será que o Bitcoin ele está perdendo seus fundamentos por conta disso? As criptomoedas? E a gente vai falar também sobre essa questão de regulamentação, vou dar a minha opinião, então simbora falar justamente sobre essa questão aí, onde a Binance ela vai dedurar você, tá? E eu quero deixar aqui uma recomendação de leitura para você, aqui é o site da Receita Federal, essa aqui é a Instrução Normativa número 1888, de 3 de maio de 2019, você que quer se aprofundar no tema, busca aí essa instrução normativa para entender melhor, tá? E aí eu vou dar o meu pitaco aqui. Então, o CEO da Binance, né, se reuniu aí com políticos recentemente e ele anunciou que ele vai abrir uma sede da Binance aqui no Brasil, vai abrir um escritório da Binance aqui no Brasil. E claro, com isso, para respeitar essa instrução normativa que eu falei para vocês, ele vai aqui precisar então te dedurar para a Receita Federal. Então, Binance vai reportar movimentações de brasileiros à Receita Federal em breve. E aí a gente vai aprofundar sobre quando isso vai começar, se vai ter aquele processo retroativo das suas movimentações. Eu vou tirar todas essas dúvidas agora aqui para você, beleza? Então, pessoal, hoje, por que a Binance não reporta as suas movimentações para a Receita Federal? Hoje, porque a Binance ela é uma exchange considerada internacional. Então, hoje, somente as exchanges nacionais são obrigadas pela Receita Federal. A Receita Federal, o Estado, coage essas empresas para que elas dedurem, né, os seus usuários para o Estado, para o ladrão. Eu acho que imposto é roubo, eu sou totalmente contra isso, né, essa perda de liberdade, mas é o jogo, vai fazer o quê? Né? Não tem o que fazer, você tem que se adaptar. Tem que se adaptar e acabou. Então, a grande sacada, pessoal, é que então hoje a Binance é uma empresa internacional, não tem sede aqui no Brasil. Quem faz a intermediação do par real é uma outra empresa, que é a Capital, que inclusive já patrocinou os vídeos aqui do canal. E com isso, então, não fica ali a Binance, né, tendo que reportar essas movimentações. Mas a partir do momento que a Binance abre um escritório, abre uma sede aqui no Brasil, a Binance vai ter que então reportar isso para a Receita Federal, beleza? Muito bem. E aí, pessoal, como é que fica, né? Então, pode haver esse retroativo? Você que opera na Binance, né? Pode haver então esse retroativo dessa cobrança de imposto retroativo? Não. Então, a exigência desse retroativo é a partir... Então a exigência desse dedo duro, digamos assim, para a Receita Federal é a partir do Registro Nacional da empresa. Então a partir do momento que a Binance abrir a sede no Brasil, ela começa a dedurar para a Receita Federal, assim como as exchanges nacionais já fazem hoje, tá? Então é isso. Para você que estava com essa dúvida, está respondido. O Bitcoin, as criptomoedas perdem os fundamentos? Se você utiliza a rede das criptos, não. Se você utiliza uma hard wallet, se você lá no seu computador instalou a cold wallet, instalou a carteira da respectiva moeda e utiliza a rede da cripto e tem a posse das chaves privadas, nada muda, tá? Nada muda. Uma coisa que você tem que entender, a criptomoeda, na sua carteira criptomoeda, quando você tem as posses da chave privada, ela não pode ser confiscada, certo? Ela não pode ser confiscada. Então, o fundamento principal das criptos continua valendo. Se você deixar as suas criptos dentro de uma hard wallet, dentro de uma cold wallet, e preservar essas chaves privadas, o fundamento continua o mesmo, nada mudou. Agora, uma preocupação que eu vi a galera era, mas agora eles podem confiscar meus bitcoins. Sim. Quando você tem criptomoedas numa exchange, eles podem ser confiscados, podem ser hackeados e tudo mais. Por isso que a galera fala que exchange na carteira, o ideal é que você tenha a posse das suas chaves privadas, seja através de uma cold wallet, de uma hard wallet e etc. Então,
O ideal é que você tenha, então, a posse das chaves privadas, não deixe essas criptomoedas na exchange, caso, por exemplo, o Estado está pedindo para confiscar os seus bens, sei lá, alguma briga judicial, alguma coisa assim. Então, se você tem os bens na exchange, sim, eles podem ser confiscados, tá? Principalmente se ela tiver sede aqui no Brasil. Então, essas criptomoedas elas podem ser confiscadas sim pelo Estado, né? Então, se você deixar claro numa hard wallet, isso não vai ser possível. Com relação ao imposto, então sim, os fundamentos não mudam. Os fundamentos das criptomoedas não mudam, né? Muitas pessoas vão tentar utilizar isso para dizer que os fundamentos acabaram e não. Os fundamentos não mudam, continua a mesma coisa. A questão é que para você não ter dor de cabeça, para você não perder sua liberdade, para você não perder sua paz de espírito, eu acho que é interessante sim você declarar as criptos, tá? Eu vou declarar, até porque eu sou uma pessoa pública e meio que eu tenho um alvo nas costas, com certeza tem lá os estagiários da Receita Federal que devem ficar caçando ali os criadores de conteúdo. Já ouvi falar que existe isso, né? Então tem que ficar de olho e, claro, eu vou fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Muitas pessoas me pedem para ensinar, pessoal, a sonegar imposto. Cara, eu não sonego imposto e eu não faço a mínima ideia de como que sonega, tá? E mesmo que eu soubesse, é lógico que eu não te ensinaria, porque isso é um crime, tanto sonegar quanto ensinar a sonegar, tá? Então não seja maluco de me pedir uma coisa dessas, beleza? Que tem gente que é sem noção, né? Pelo amor de Deus. Com relação aí, pessoal, ao imposto. Se você não quer pagar imposto, eu vou te falar agora como que você não paga imposto para as suas operações de criptomoedas. A primeira questão, para você não pagar nenhum centavo de imposto, é você não vender as suas criptomoedas. Caso você queira vender as suas criptomoedas, aí é só você vender abaixo de 35 mil reais por mês. Se você vender acima de 35 mil reais naquele mês, aí sim você está sujeito aí a ter que pagar imposto. Se você não quer pagar imposto, é só você vender abaixo de 35 mil reais no mês, ou não vender, fazer hold, né? E utilizar essas criptomoedas, como por exemplo, na rede P2P, lá da exchange, da carteira, né? Da rede mesmo da blockchain. A galera fala muito do P2P para comprar as criptomoedas. Tipo, então eu não vou mais usar a Binance, então eu não vou usar as exchanges nacionais, porque elas deduram, não vou utilizar agora a Binance, eu vou utilizar um P2P para fazer as compras das minhas criptomoedas. Galera, você tem que entender um negócio. Quando você utiliza o Pix para fazer uma transferência, o TED para fazer uma transferência, se o valor é relevante, com certeza esse valor está sendo dedurado para o Estado, tá? Ou o P2P vai dedurar uma hora, porque a Receita Federal vai cair em cima, ou o banco vai dedurar que está fazendo Pix aí adoidado, que está tendo ganho de capital. Então, digamos que você ganhou milhões nas criptomoedas e sacou esse dinheiro e colocou no banco, fez um Pix lá. O teu P2P fez um Pix para você. A Receita Federal vai cair matando para saber da onde que veio esse dinheiro, da onde que veio esse ganho de capital. Então, cara, mais cedo ou mais tarde, o Estado vai vir aqui no teu pescoço querer te sugar. Então, cara, o imposto, se você vender acima de 35 ali e tal, se você tiver ganho de capital, etc., é de 15%. 15%. Para você ter paz, para você ter tranquilidade, cara, eu vou pagar os 15% se for necessário. Eu acho errado, eu acho um roubo, eu acho uma putaria, político me roubando, me fudendo, e eu não tendo retorno algum. Eu acho uma putaria, mas fazer o quê? É coisa de adulto, né? Existem injustiças. Quando você vira adulto, você tem que meio que engolir certas injustiças, porque não tem mais como você ficar revolucionário, O jogo é assim, cara, e dificilmente vai mudar, porque tem pessoas que apoiam isso. A pessoa que tá na Receita Federal, ela apoia isso, né? Então, sabe, cara, sempre vai ter gente apoiando, sempre vai ter gente querendo parasitar os outros, e a vida é assim, desde sempre foi assim. Tá na Bíblia, dai a César o que é de César, pra você não ter problema. Tá na Bíblia isso, cara, sempre existiu. E eu quero ter a minha passagem aqui tranquila, e o meu foco vai ser sempre em fazer mais dinheiro de maneira lícita através do empreendedorismo e investir esse dinheiro de maneira antifrágil, né? E pagando os impostos ali, claro que me prejudicam, mas é assim, não está no meu controle isso, eu vou jogar o jogo, né? Para não ter problemas. E é claro que o que está no meu controle é fazer mais dinheiro, usando a minha inteligência, usando de estratégias, vender mais, fazer mais negócios, montar mais empresas, e é isso, né? É isso que eu posso fazer, e claro, investir melhor, tentar ter uma rentabilidade maior, e quanto mais o imposto eu pagar, mais um sinal de que eu estou tendo mais lucro, né? É assim que eu vejo. Eu acho errado ter que pagar imposto, acho errado eu perder minha liberdade,
Mas, gente, o mundo é assim, tá? Infelizmente. Até porque as pessoas não sabem utilizar da liberdade. E muitas vezes, quando você dá muita liberdade, as pessoas acabam fazendo merda. E é por isso que a gente tem leis, é por isso que muitas vezes a gente tem que ter regras, porque senão os caras ficam passando golpe, ficam fudendo os outros, porque é um querendo comer o loló dos outros, e é desse jeito, né? Então, pessoal, sobre essa questão da Binance, é justamente porque ela está montando uma sede aqui no Brasil, e por ela montar a sede aqui no Brasil, então ela passa a ser obrigada a reportar as movimentações dos usuários. Vou utilizar um P2P? Esteja ciente que quando você faz o Pix, faz o TED, você está sujeito a ser dedurado. O próprio P2P pode te dedurar caso a Receita Federal vá cair lá em cima deles. Então, meio que não tem muita saída. Se você não quer ter os seus bitcoins confiscados, etc e tal, utilize uma hard wallet, utilize uma cold wallet, onde você está na posse das chaves privadas, né? Os fundamentos não se perderam, mas eu vejo que de agora em diante cada vez mais vai ser comum você ser obrigado aí a se adaptar ao jogo, vai vir regulamentação, tem a parte negativa que é a sua perda de liberdade, que é a perda daquela essência libertária do mercado, mas é claro que tem uma parte positiva, onde os investidores institucionais cada vez vão entrar nesse mercado, vão colocar mais dinheiro nesse mercado, mais esse mercado vai crescer e mais as chances de você ter lucro a longo prazo com esse mercado. Eu acredito que é um mercado muito promissor as criptomoedas, tanto que já está na mira aí de grandes empresários, de grandes políticos, de grandes nações, adotar as criptomoedas, etc. Então é um mercado que vai sempre crescer, que vai expandir na minha visão e que tem lá todos os fundamentos contra a inflação, contra a impressão de dinheiro e tal. Então tudo isso está preservado, né? E cada vez mais você vai ter essa questão aí de uma segurança, né? Por conta das regulamentações. Até porque tem muito golpe, tem muita gente filha da mãe, cara. Então, meio que dá margem para os políticos. Se entende a treta do ser humano? O ser humano é foda. Eu não culpo só os políticos são cuzão, sim, mas eu não culpo só os políticos, eu não culpo só o Estado. Porque se não existisse pessoas filhas da mãe querendo passar golpe, fazendo fake para tentar passar golpe nos outros aí, não precisaria de metade dessas leis e regras, etc. Mas como a nossa natureza é filha da puta, abre margem para isso, né? Essa que é a verdade. Então, é bem mais complexo do que a gente imagina, tá? É bem mais complexo. A vida de adulto é muito mais complexa, né? Poderia ser mais fácil se cada um respeitasse ali a propriedade do outro, etc. Mas não é assim, né? Então, a gente vai ter que lidar com isso, cada vez as exchanges vão se adaptando a isso, né? Cada vez os países vão também criando as suas regulamentações. Hoje a regulamentação, poucos países têm uma regulamentação clara, o Brasil tá para criar essa regulamentação ainda. Então é um mercado muito novo, um mercado que está amadurecendo, que agora recentemente que entrou no radar aí. Então é muito novo o mercado. Então eu acredito que daqui a 10 anos já vai estar tudo muito mais claro, as regras definidas, assim como tem as ações, assim como a bolsa tem, etc, né? Então, pessoal, por hoje é isso. Queria trazer essa informação para vocês, tá? Eu não vejo grandes preocupações, eu vi muitas pessoas revoltadas, não vejo preocupação para isso. Se você já está fazendo certinho, declarando, né? Lembrando que declarar não quer dizer que você vai pagar imposto. Declarar é só declarar, né? Você só vai pagar imposto se você ter ganho de capital ou vender acima de 35 mil reais por mês, como a gente já falou. Beleza, pessoal? Então, não vejo grandes preocupações. É o jogo, ninguém gosta de pagar imposto, mas se você quer ter paz, tranquilidade, às vezes é um mal necessário, né? Para você não ter complicações, receber multa e vir gente te encher o saco aí na sua casa, tá bom? Pessoal, por hoje é isso, espero que o vídeo tenha ficado claro. Talvez eu vá desagradar muitas pessoas que gostariam que eu viesse com um discurso libertário e de salvar você. Eu acho que é só decadência, a sociedade é só decadência e você tem que pensar em você se melhorar, fazer mais dinheiro, investir e, joga o jogo, dá a César o que é de César, pra você não ter complicação na tua vida. Essa é a minha visão. Se você quer partir pra putaria, se você quer sonegar e tal, aí o risco é seu, você faz o que você quiser. Isso é crime, isso é errado, você vai sofrer as consequências e você tem que estar ciente disso, tá? Eu só tô te conscientizando do que é certo, né, para a lei dos homens, mas você é livre para fazer o que você quiser, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso. Tá aí essa questão da Binance aí abrindo sede no Brasil e a Receita Federal vai obrigar eles a fazer as declarações. Provavelmente tem muito interesse por trás da Binance também, mas eu não vou entrar nesse assunto. Forte abraço dos capitalistas, tchau, tchau.